Emma Bovary, c'est moi. Essa frase que entrou para a história foi dita pelo escritor Gustave Flaubert para defender diante dos tribunais a sua personagem mais famosa. Mas o que fez, afinal, a Madame Bovary para deixar os franceses tão escandalizados? Madame Bovary é um clássico da literatura mundial. Seu autor, o francês Gustave Flaubert, dedicou 5 anos da sua vida trabalhando incessantemente em cada palavra, frase e ação da história. Nas inúmeras cartas que escreveu para sua amante, Flaubert fala da sua luta diária com as palavras e como escrevia e reescrevia a mesma página dezenas de vezes até chegar à perfeição. Finalmente, depois de todo esse trabalho, em outubro de 1856, os primeiros capítulos de Madame Bovary são publicados pela revista literária Revue de Paris e logo causam alvoroço entre os leitores e irritação entre os membros da conservadora sociedade francesa. A história criada por Flaubert gira em torno de Emma, uma jovem romântica e sonhadora do interior da França. Emma era uma leitora voraz de histórias de amor e acreditava que um dia seria capaz de viver um romance tão bonito como aqueles que ela lia nos livros. Daí ela conhece e não demora em se casar com o médico Charles Bovary, um homem bom, correto, mas sem sal. E logo no começo, Emma percebe isso e se arrepende de ter se casado. Ela imaginou que a vida de casada fosse ser cheia de glamour, ostentação, festas, emoção, mas sua vida era fria e o tédio, aranha silenciosa, tecia sua teia à sombra em todos os recantos de seu coração. Só que Emma, além de sonhadora, era também uma mulher ambiciosa e cheia de desejos. Opa! É aí que mora o perigo. Entediada e deprimida, presa numa rotina ordinária, digamos que Emma resolve se deixar seduzir. E quando ela encontra um certo alguém, dá um chute nas convenções sociais e se entrega aos afetos mundanos e à sensualidade da vida. Isso mesmo, Emma Bovary arruma um amante e não sente culpa por isso. Pelo contrário, o amor, por tanto tempo contido, jorrava inteiramente, expandindo-se na alegria. Ela o saboreava sem remorsos, sem preocupações, sem transtornos. O sucesso dessa história foi instantâneo entre os leitores, mas a ala conservadora ficou em choque. Lembremos que estamos na pudica sociedade europeia de 1857. Claro que Flaubert sabia que estava tocando num tema tabu, o adultério, mas resolveu pagar para ver. Ao ser processado sob a acusação de imoralidade e ofensa religiosa, o escritor foi parar nos tribunais. A acusação do Ministério Público seguiu a tese de que a literatura era altamente influenciável e, lendo esse romance, as mulheres seriam incentivadas a infringir as regras sociais. Ou seja, Emma Bovary era um péssimo exemplo para a mulherada. Quando questionado de onde tinha tirado inspiração para compor a sua obra e criar a sua famigerada personagem, Flaubert polemizou, proferindo a célebre frase para defender o seu direito de expressão: Emma Bovary, c'est moi. Emma Bovary, sou eu. Graças à astúcia do seu advogado, Flaubert foi absolvido. E esse processo envolvendo seu nome se tornou um dos mais famosos da história da literatura. E naquele mesmo ano de 1857, a obra Madame Bovary é publicada em formato de livro. Emma Bovary era uma mulher de camadas. Bonita, sedutora, ousada, astuta, insatisfeita e atrevida, a ponto de ignorar seu pacato marido para ir em busca do par perfeito, aquele que a faria tremer dos pés à cabeça. De fato, ela encontrou essas sensações, mais de uma vez, inclusive. E ela fazia tudo nas barbas do marido. Ela queria ser casada com um homem ilustre, queria que seu marido fosse notável. Mas para Emma, Charlie não tinha ambição alguma.
Suas falas eram chatas e planas, como uma calçada de rua. Ela se irritava com Charlie, sempre encontrava algo estúpido nele, fossem as costas, os olhos, os dedos rudes. Suas maneiras comuns, a forma como tomava a sopa, como limpava os dentes com a língua, tudo nele a irritava. O seu rosto, as suas roupas, o que ele não dizia, a sua pessoa inteira, a sua existência, enfim. Ela deleitava-se com todas as ironias perversas do adultério triunfante. Entretanto, os casos extraconjugais de Emma produziram relações inconstantes, tóxicas, cheias de ciúme e insegurança. No fim, o saldo foi negativo, e é nesse ponto da história que Flaubert acrescenta outros temas polêmicos à história, como o endividamento, a compulsão, a depressão e o suicídio. Os desejos da carne, as cobiças do dinheiro e as melancolias da paixão, tudo se fundia no mesmo sofrimento. Irritava-se com um prato mal servido ou com uma porta entreaberta. Gemia pelo veludo que ela não tinha, pela felicidade que lhe faltava, pelos seus sonhos muito altos, pela sua casa muito baixa. Flaubert fez de Emma Bovary o homem da relação. Essa expressão pode soar machista hoje, mas não na época. Os leitores olharam com estranheza e fascínio para aquela mulher que deu voz aos seus sentimentos, que tomou as rédeas da própria vida, que deixou o seu corpo falar e as emoções dominarem a razão. Uma mulher de vontades que estava longe de ser o protótipo da dama romântica e indefesa. Ela queria decidir o seu próprio destino. Ela não se enquadrava na maternidade, nem cabia no papel de esposa. Uma mulher que resistiu aos moldes da sociedade burguesa. A Madame Bovary era simplesmente um ponto fora da curva. Flaubert foi um artesão da palavra, porque ele não se preocupava apenas com a história em si, mas também com a forma com que ela seria contada, letra por letra. Ele buscava a elegância, o rigor e a simetria textual para chegar à perfeição artística. Seus manuscritos com grande número de rasuras são prova disso. Já suas cartas revelam que ele lia em voz alta à procura de deslizes rítmicos e de que seu processo de escrita era inconstante. Às vezes ele escrevia uma frase em um dia, às vezes uma página em um mês. Ao esculpir a sua mulher de camadas, a personagem da sua vida, a gente percebe o apego que Gustave Flaubert tinha por Emma Bovary. No livro, ela mudou a vida de todas as pessoas que tiveram contato com ela. Na vida real foi assim também. Ela, a criatura, mudou a história de seu criador e vem nos intrigando desde então. Pouco importa que hoje ela tenha 165 anos. A Madame continua sendo aquela mistura exótica de sonho e realidade, apego e desprezo, redenção e ruína. Um beijo e até a próxima!